Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 9 de maio de 2026, 16 horas, horário de Brasília. Putin está perdendo o controle da Rússia. Grave. É um presidente que as regiões estão se revoltando contra o ditador da Rússia. Alguns membros da elite política e da burocracia da Rússia começaram a perceber que as ações de Vladimir Putin levaram o país a um beco sem saída. E a saída dessa situação permanece muito incerta. A declaração foi feita por um ex-alto funcionário do governo, em uma entrevista anônima e exclusiva para a revista The Economist, uma das revistas mais importantes e de maior relevância na economia mundial. É uma revista europeia de Londres, no Reino Unido. O autor observa que o atual sistema autoritário na Rússia, no autor, no caso, o entrevistado, é capaz de persistir por muito tempo graças ao medo e ao aparato repressivo. Isso é a visão dele porque ele trabalha no governo, trabalha no Kremlin, né? No entanto, a insatisfação, na minha avaliação, com as políticas do Kremlin está crescendo gradualmente na sociedade e entre a elite. Provavelmente, entre a elite, ela começou antes do que na sociedade. Porque eles têm mais e por isso eles perderam mais. E não só mais, perderam muito mais nessa guerra, principalmente por causa das sanções. E depois que começaram os bombardeios às indústrias e às refinarias, entre outros alvos da economia da Rússia, eles perderam muito mais ainda, estão perdendo muito mais. Porque, que nem vocês viram no primeiro vídeo, os ataques realizados contra fábricas de produtos para munição, aquilo é tudo de empresa privada, não é do governo. Então, eles perdem muito com isso. E o governo não tem dinheiro para ressarcir, para reconstruir. Então, essa insatisfação cresce. E eu acho que é principalmente na elite. Mas o povo está insatisfeito por causa que a inflação está alta, está insatisfeito por causa que não consegue mais comprar as coisas com o mesmo salário, então eles estão desmotivados, né? E entre esses motivos estão as pesadas perdas também sofridas pelo exército russo na guerra contra a Ucrânia, apesar das autoridades continuarem a classificar os eventos em curso como uma operação militar especial. O país perde 1.300.000, entre 1.300.000 a 1.400.000 soldados. Eles dizem que está tudo de acordo com o planejado. Que é planejado, hein? Mas fontes russas indicam que as perdas são muito maiores, que já chegam à casa dos 2 milhões de soldados, que são as baixas. Além disso, o descontentamento está crescendo entre os grandes empresários e oligarcas russos, que estão preocupados com o confisco de bens e a redistribuição de propriedades e, portanto, estão interessados na estabilidade. Nas encrencas que deram, né, o ditador da Rússia confiscou bens dos caras, alguns caras sumiram, outros morreram, né? E aí ele confiscou os bens desses caras. A família não herdou. Os herdeiros não tiveram acesso. Vou dar um exemplo que é o mais sintomático e mais grave de todos. Teve o Grupo Wagner, certo? Na época que o Grupo Wagner era barra pesada, mais do que é agora. Quando morreu o dono, o líder do Grupo Wagner, o Yevgeny Prigozhin, o que aconteceu com os bens dele? Ele tinha um filho que poderia herdar legalmente. O Putin confiscou os bens do defunto, vamos dizer assim, temporariamente passou para a mulher dele, os bens ficaram na mulher dele e depois foram redistribuídos entre uma máfia de empresários que estão com ele. É assim que foi feito. Ao arrepio, ele perdeu tudo sem nenhum julgamento, sem nada, perdeu tudo. Então significa que o Putin também ganha com essa máfia, nessa máfia da corrupção. É corrupção pura, né?
E outro motivo citado por interlocutores da publicação que fez essa entrevista com o ex-alto funcionário é o declínio da influência internacional da Rússia após a invasão em larga escala da Ucrânia. Segundo ele, as capacidades econômicas e tecnológicas são fundamentais hoje no mundo moderno. Acho que todos nós concordamos com isso, né? Vocês, eu concordo, todo mundo, isso sem dúvida nenhuma é fundamental. Tecnologia de celular, de computadores, de chips, etc. É só ver alguns drones ucranianos que já estão usando inteligência artificial, que eles sozinhos são autônomos. E Moscou está atrás das principais potências nessas áreas, né, que precisa desses produtos fundamentais. Mas o aumento da interferência do governo na vida privada dos cidadãos e as restrições aos direitos e liberdades também tem sido motivo de críticas. Mas eles começam a criticar mais porque justamente o que está acontecendo? As indústrias russas deixaram de ter acessos aos insumos tecnológicos do Ocidente, que são mais avançados, que eles compravam e interagiam em parcerias comerciais, parcerias de projetos para o espaço sideral, parcerias de projetos para construir nova tecnologia, eles estavam fazendo, inclusive com os Estados Unidos, com países europeus, e agora eles sozinhos se intitularam inimigos da Europa e querem destruir a Europa, mas eles não têm tecnologia para isso. Essa publicação da Bloomberg, ela também enfatiza que o atual regime político na Rússia pode sobreviver somente, segundo a Bloomberg, enquanto Vladimir Putin permanecer no poder. No entanto, após sua saída, o sistema inevitavelmente vai entrar em colapso. É apenas uma questão de tempo. Nesse caso, o número de pessoas do círculo íntimo do ditador russo Vladimir Putin que ainda acreditam na capacidade do Kremlin de vencer a guerra contra a Ucrânia está diminuindo. Isso diz a Bloomberg. Agora, eu acho que se existe alguém que acredita ainda ali, eu acho que ninguém em sã consciência acredita. Acredita apenas o ditador da Rússia. Talvez o Lavrov, que é um cara muito radical, que é o ministro das Relações Exteriores, também acredite. O mundo não acredita, nem nós aqui acreditamos. E tem uns bobinhos, né, propagandistas, mas não tem massa cinzenta, não tem massa encefálica, então não adianta, não vão acreditar nunca nessa questão. Esse ponto de vista foi expresso, inclusive, pelo ex-primeiro-ministro sueco Carl Bildt, comentando em sua página no X sobre as medidas de segurança sem precedentes tomadas em Moscou. Todos os aeroportos ao redor de Moscou foram fechados, né, devido à ameaça representada pelos drones ucranianos. Isso aconteceu ontem, né? E as medidas de segurança na cidade foram levadas a níveis absurdos, observou esse político sueco, o Bildt, e que também ele questionou por quanto tempo mais o ditador russo continuaria se convencendo de que poderia vencer a guerra. Será que Putin ainda consegue se convencer de que pode vencer a guerra que começou? O círculo de pessoas ao seu redor que acreditam nisso está diminuindo, se é que ainda existe, né? Eu reafirmo isso. Eu acho que não existe mais. Isso vai dar em alguma coisa, acrescentou o político, esse político sueco. O jornal americano Washington Post, The Washington Post, ele apurou que surgiu uma cisão no círculo íntimo de Putin, semelhante à que surgiu antes da reeleição de Boris Yeltsin em 1996, onde as contradições se intensificaram na corrida para as eleições parlamentares, marcadas para setembro deste ano. Nesse caso, após a intensificação dos ataques retaliatórios da Ucrânia contra alvos na Rússia, os russos estão cada vez mais questionando o regime do Kremlin e até mesmo pedindo a renúncia do ditador russo Vladimir Putin. Vários moradores, por exemplo, na região de Samara, que tivemos ataques recentes da Ucrânia agora, em 10 dias atrás, acho que tivemos 2 ou 3 ataques contra a refinaria, e eles descrevem os bombeiros frequentes e a falta de abrigo na região, né? Os bombardeios frequentes, quero dizer, desculpe, e os bombeiros correndo lá e não podem apagar o fogo por causa da toxicidade. Assim, uma das participantes desse apelo pede que Putin se esconda no porão. Falou isso. Tenho uma pergunta para o nosso comandante em chefe, senhor Putin, disse uma das moradoras da região de Samara. Diga-me, isso é normal?
Quando o senhor foi para lá, pensou em como a população se abrigaria e onde se abrigaria? Porque o senhor está nos empurrando para porões. Vá você mesmo para o porão, senhor Putin, disse essa mulher. E deixe o senhor Fedorishchev ir para o porão, um porão comum, onde há ratos e é úmido. Vá lá e se esconda, disse a mulher. Outra mulher observa que as autoridades russas transferiram toda a responsabilidade para a população. Até quando vamos aceitar, vamos tolerar isso? Pessoas estão morrendo aqui, disse ela. Outra participante, ainda uma terceira do apelo, exigiu a renúncia da cúpula do governo russo, a começar pelo presidente. Estou profundamente convencida, diz essa terceira, de que todos precisam ser afastados de seus cargos, começando pelo presidente, porque acredito que tudo isso foi feito deliberadamente. Acredito que nós, como população, precisamos nos indignar. Agora que estamos morrendo, já estamos morrendo. E, aliás, estão nos silenciando, não nos permitindo falar sobre isso de alguma forma. Portanto, se isso é passível de punição, esse governo precisa renunciar, disse ela. Aqueles que abordaram o assunto instam a população a não permanecer em silêncio, observando que os russos já estão à beira de perder seu país. Uma coisa grave. Então, a situação, a discussão sobre o futuro da Rússia, sobre a situação atual, está muito pesada, né? E isso aí, algumas desses depoimentos, justamente eu peguei do que está sendo publicado, inclusive na Rússia, né? Então, peço a você que gosta de ver a verdade, aqui você viu a verdade, inscreva-se no canal, né? Dê um like, compartilhe com suas redes sociais e faça seus comentários, eu conto com vocês. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, que abençoe a Ucrânia, que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado.